Olá a todos, olá, boa tarde. Obrigada pela vossa presença nesta que é mais uma edição das conferências Andamentos da Ciência, em que nós procuramos brincar um bocadinho com a ideia de não só para fazer ciência, para investigar, para publicar, para comunicar. Nós temos diferentes ritmos, diferentes tempos na ciência, mas também em diferentes áreas científicas, na química, as reações químicas muito rápidas, ou, por exemplo, em astrofísica, em que estamos a falar de milhares e milhares de anos, milhões de anos. E nós hoje vamos passar para a cosmologia, vamos numa viagem pelo cosmos, pelos olhos do telescópio James Webb, o telescópio espacial James Webb, e pelas palavras e pela apresentação da nossa oradora convidada, vamos tentar responder, ou perceber se é possível já responder ou não, a um dos grandes mistérios da astronomia moderna. E o telescópio espacial James Webb foi lançado de forma bem sucedida no final do ano passado. Entretanto, chegou à sua exposição final e provavelmente já viram várias imagens fantásticas publicadas online e fizeram manchetes um pouco por todo o mundo. E a partir daí muito conhecimento está à espera de ser percebido, compreendido e mais perguntas a seguir. E um dos tópicos que vai beneficiar destas observações é perceber o que são os objetos bastante complexos que têm uma massa que se encontra entre a dos planetas e a das estrelas, que são as anãs castanhas. O que são estes objetos? Como é que se formam? Como é que eles são encontrados deambulando entre as estrelas, em jovens enxames? Como é que eles surgem? Como é que eles surgem nestas posições? Como é que se formam? Para responder a estas perguntas, ou para percebermos se já conseguimos responder ou não, nós temos a nossa oradora convidada de hoje, a investigadora Cora Music, espero ter dito bem. Ótimo. É investigadora do CENTRA, o Centro de Astrofísica e Gravitação, com o seu polo aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Cora Music é doutorada em Astrofísica pela Universidade de Colónia, na Alemanha. Trabalhou como investigadora e astrónoma um pouco por todo o mundo, no Canadá, na Alemanha, no Chile e desde 2017 em Portugal. E nós vamos ver aqui um bocadinho dessa viagem. E a sua investigação está centrada na área das estrelas de baixa massa e anãs castanhas, e principalmente nos processos que estão relacionados com o seu nascimento. Muito obrigada mais uma vez, Cora, e o palco é seu. Obrigada. Muito obrigada, Marta, pela introdução. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Estão a ouvir bem? Acho que sim. Ok, ótimo. Bem-vindos a esta edição dos Andamentos de Ciências. É a minha primeira palestra pública em português, então eu peço paciência e também aceito correções depois, se há qualquer coisa errada. Hoje eu vou falar um bocadinho sobre o telescópio espacial James Webb. Eu acho que provavelmente todos vocês já ouviram falar deste instrumento e já tinham a oportunidade de ver algumas imagens que são realmente fantásticas. Eu hoje vou concentrar-me no tema que eu e a equipa a qual pertenço que vamos investigar utilizando este mesmo telescópio. Então eu vou falar um bocadinho sobre a ciência e depois realmente mostrar o que vamos fazer o próximo ano, porque os dados deveríamos receber no próximo ano. Os básicos sobre o telescópio. O telescópio é um telescópio espacial, como o seu nome diz. Então foi lançado no Natal, exatamente no Natal do ano passado, e chegou um mês depois, mais ou menos, à sua posição final. E para começar as operações científicas em verão do hemisfério norte, nosso verão de 2022, então este ano, o tempo que decorreu entre janeiro e junho, julho deste ano foi utilizado para calibrar vários instrumentos, para alinhar tudo e assegurar-se que todos os instrumentos e o telescópio mesmo estão a funcionar bem. E como já vimos, parece que funciona muito bem até agora. O que mais? O diâmetro do espelho primário é de 6,5 metros. Este é o telescópio, claramente o maior telescópio espacial. Aqui está a comparação este é o espelho de James Webb
comparado com o espelho do Hubble Space Telescope. Se ouviram falar, Hubble Space Telescope é outro instrumento, um telescópio especial muito importante. Então, é muito maior, não? É várias vezes maior, porque os astrônomos sempre que querem construir telescópios maiores, a razão é simples. Se tens um espelho grande, pode coletar um número de fotões muito maior pela unidade do tempo, que é um telescópio mais pequeno. E isto permite ver os objetos muito mais fracos. Então, quer dizer, objetos, mas pode ser mais frio, pode ser objetos que estão mais longe de nós, mais velhos. Ok? Onde que... uma coisa que eu queria dizer e que não mencionei, a forma do espelho. Também ver que o espelho está feito de vários segmentos hexagonais. Esta tecnologia aqui tem duas razões principais. Primeira é que também para os telescópios, hoje em dia, na superfície da Terra, está-se a utilizar este método dos espelhos segmentados, porque são mais fáceis para fabricar. Basicamente, é fabricar uma peça muito precisa, muito fina, de só uma peça. E outra razão é que o telescópio é tão grande que basicamente não cabia no foguetão, porque como é um telescópio espacial, ia ser mandado com a Ariane 5, é um foguetão que está a levar várias coisas no espaço, e este simplesmente tem um volume pequeno. E então este telescópio o espelho tinha que ser dobrado, e esta é a primeira vez que se fazia uma coisa deste género. Então, aqui um vídeo sobre estes primeiros passos do telescópio James Webb. Então, aqui estava como bem comprimido para caber no foguetão. E logo de for lançado, começa a abrir várias partes do telescópio. Então, primeiro abria esta parte que é como um escudo, uma proteção solar. É basicamente uma peça que está a proteger o telescópio da calor e da luz solar. Então, está sempre orientada de maneira para estar entre o Sol e o telescópio. O tamanho daquela coisa é mais ou menos uma cancha de ténis, só para ter uma ideia dos tamanhos de tudo. Isto é muito devagarinho este vídeo. Okay. Logo agora está pronto o escudo. E uns 10 dias depois do lançamento começa a abrir a estrutura do espelho. Primeiro aqui está o espelho secundário, o suporte do espelho, e também está a abrir, podem ver, a parte do espelho primário. E pronto, uns 30 dias lá, o telescópio chegou ao seu ponto final. E o ponto final está no ponto L2 de pontos de Lagrange. Lembram o telescópio Hubble que eu mencionei antes? Este telescópio está em órbita ao redor da Terra, então numa altura de mais ou menos 500, 600 quilómetros. Mas James Webb está muito mais longe, está a 1,5 milhões de quilómetros da Terra. Então, o que são estes pontos de Lagrange? Basicamente, num sistema de dois corpos, aqui dois corpos são o Sol e a Terra, existem 5 pontos onde a gravidade dos dois corpos está em equilíbrio. Então, podem colocar uma coisa em cada destes pontos. E o James Webb está no L2, no ponto L2, que está ao outro lado do Sol, não? A Terra está entre o Sol e o James Webb. Isto, mais ou menos, este ponto L2 está também a orbitar junto com a Terra, não? Como a Terra está a orbitar o Sol, o L2, obviamente, está a mover juntos com ela, e logo o telescópio está
basicamente fazer uns pequenos círculos ao redor do ponto L2. Ok, agora, falar sobre a ciência. Acho que não é um grande exagero dizer que este telescópio vai revolucionar vários tópicos em astronomia, astrofísica. O telescópio tem uma gama vasta dos tópicos que vai estudar, a começar do ciclo da vida das estrelas, formação e evolução das galáxias, universo primitivo e também a busca e caracterização dos exoplanetas. O tema que eu vou hoje falar é um híbrido entre as estrelas e os planetas. E para começar com isto, vou fazer-lhes uma pergunta. Quais são as principais diferenças entre uma estrela e um planeta? Uma estrela como o nosso Sol e um planeta como Júpiter. Desculpe, não, estou ouvindo. As estrelas têm mais própria ao contrário dos planetas. Fantástico. Esta é a diferença mais básica e mais importante. Também existem diferenças em tamanhos, por exemplo, massas, não? Composição química, etc. Mas, como disseste muito bem, a diferença principal é que as estrelas têm sua própria fonte de luz, não? E esta, porque tem condições nos centros das estrelas, quer dizer temperatura, pressão, densidade, dão para ocorrer a fusão nuclear nos centros das estrelas. O que significa isso? É que é um processo onde 4 átomos de hidrogênio fusionam-se a um átomo de hélio e neste processo libera-se energia. Como no Sol há muitíssimos átomos de hidrogênio, isto também gera muitíssima energia. E é o que nós vemos quando olhamos para o Sol. Ele está a brilhar, e está a brilhar assim milhões de milhões de anos com um fluxo mais ou menos constante, não? Pelo outro lado, os planetas não têm o seu própria fonte de energia. Eles não estão a brilhar pela sua própria luz, digamos. Ok. O Sol é uma estrela que chama-se anãs amarelas e é relativamente pequenina, mas existem estrelas mais pequenas, mais frias que o Sol. E aqui estou a mostrar uma que as estrelas mais pequenas chamam-se anãs vermelhas. E a massa mínima de uma estrela, uma anã vermelha, é 8% da massa do Sol, ou mais ou menos 80 massas do nosso planeta Júpiter. Então, existe aqui um limite muito bem definido entre as estrelas e o que não é uma estrela. Isto definido pela possibilidade de sostener o processo da fusão nos centros destes objetos. Por debaixo de 80 massas de Júpiter já não há fusão, já não há estrelas. Mas aqui o que acontece, aqui eu deixei como um buraco entre as estrelas e o nosso planeta de Júpiter, aqui já igual tem um intervalo muito grande em termos de massas. Aqui um Júpiter, até a estrela mais pequenina seria 80 massas de Júpiter. Este espaço não está vazio. Basicamente existem os objetos que estão a popular esta parte do meu plot e estes objetos chamam-se anãs castanhas. Anãs castanhas, massa máxima é mais ou menos 80 massas de Júpiter, justo por debaixo do limite das estrelas. Não? Eles não são propriamente estrelas porque não têm a sua própria fonte de luz ou da energia. Mas a massa mínima é uma pergunta muito interessante, porque nós não sabemos qual seria a massa, ainda não descobrimos qual seria a massa mínima das anãs castanhas. Nós já encontramos anãs castanhas mais ou menos, que nós estimamos que mais pequenas que conhecemos, têm umas massas mais ou menos 5 a 10 massas de Júpiter. Agora, por que isto é interessante? Nós conhecemos os planetas do nosso sistema solar. O Júpiter é o planeta mais massivo, o maior do nosso sistema, mas sistemas planetários
que foram descobertos nas últimas décadas mostram uma variedade enorme em termos de massas. E aqui, este plot, estou a mostrar massa dos planetas, exoplanetas. Estes são todos planetas fora do nosso sistema solar. Aqui está também do nosso sistema solar, em preto. E então, a massa em função da distância da sua estrela-mãe. Diferentes pontos, diferentes cores, vêm de diferentes técnicas para descobrir estes planetas, mas disso não vamos falar nesta palestra. Mas o que eu quero mostrar que aqui está uma massa de Júpiter, aqui está o Júpiter, que se está a ver aqui acima de uma massa de Júpiter, 10 massas de Júpiter e acima, existem imensos exoplanetas. Estes já são todos exoplanetas confirmados, não? Então, quer dizer que existe uma sobreposição em termos de massa entre as castanhas e os planetas. Agora, uma diferenciação muito importante é que os planetas orbitam as estrelas, mas anãs castanhas não necessariamente. E nós encontramos anãs castanhas, quando eu estava a dizer temos anãs castanhas de tipo de 5 massas de Júpiter, nós encontramos este tipo de objetos nos enxames estelares e também na nossa galáxia em outras partes. Então, eles não necessariamente orbitam as estrelas, quer dizer que não são planetas, mas podem ter massas parecidas com os planetas. E por isso, às vezes, chamamos este tipo de objetos de massa planetária, para não chamá-los planetas, não? Porque não são tecnicamente os planetas. Ok, agora, qual é a pergunta central que nós queremos responder? Primeiro, como se formam as anãs castanhas. Nós, em geral, sabemos bastante bem como se formam as estrelas, temos ideias como se formam os planetas, mas as anãs castanhas estão como em um limbo entre estes dois tipos de objetos. E, em particular, o que eu estou interessada e que vamos tentar responder com nossas observações de James Webb vai ser como nascem as mais leves entre elas, quero dizer, estes objetos de massas planetárias. Para simplificar, há dois processos principais que podem explicar a existência destes objetos. Primeiro é que elas se formam da mesma maneira como as estrelas, e outra é que se formam da mesma maneira como os planetas, quer dizer, num sistema planetário, mas logo, como eu já disse, elas não sempre estão nos sistemas planetários, então se precisa uma interação gravitacional para expulsar um objeto do sistema planetário. Isto é possível, eu vou mostrar-lhes algumas simulações sobre isso. E para explicar-lhes um bocadinho como é que formam as estrelas e os planetas, é um processo que basicamente ocorre em conjunto. Então, a estrela jovem encontramos em enxames, estes enxames jovens que contém as estrelas, mas também as castanhas misturadas neste espaço. A formação estelar acontece nestas nuvens de gás e de poeira, que são muito densas. Aqui já é espero que estejam a ver, esta é uma simulação, não é uma simulação, é uma impressão artística de uma nuvem, onde pequenas partes da nuvem fazem-se inestáveis e começam a colapsar. E formam uma protoestrela, é um objeto que vai depois formar a estrela. Ao redor da protoestrela existe um disco que chamamos de disco protoplanetário. Daí o material está acumulado na superfície da estrela, também acontecem estes jatos. E também, logo, ao final temos um disco que chamamos de disco protoplanetário porque aí nascem os planetas na parte dos discos. Fazem-se parte do disco, também inestáveis, ou também há outro processo que podem ligar várias diferentes partículas do disco e formar os planetas. Então, o que eu queria dizer, nestes processos, então, uma anã castanha pode ser como esta estrela que estava no nosso no centro desta imagem.
ou também anãs castanhas podem se formar como os planetas que depois estão expulsados dos sistemas. Aqui segue uma simulação da formação dos objetos nos discos. Então, um disco que forma-se ao redor da estrela, e logo vai ver que depois de um tempo, aqui está a mostrar tempo, aqui são 3.000 anos mais, e logo começam a formar-se vários tipos de objetos. Elas orbitam esta parte central, mas com o tempo, vários destes fragmentos vão ser expulsados do sistema. Isto pode acontecer pelas interações gravitacionais entre diferentes partes, aqui estes, não sei como chamá-los, objetos, no disco, mas também pode acontecer pela influência de uma estrela exterior, porque os enxames podem ter uma densidade alta, e se outra estrela está a passar perto do sistema, um corpo destes pode ser agitado. Então, aqui está a formar basicamente um objeto binário, porque são dois objetos muito pertinhos e eles seguem juntos. Ok, então estas são duas maneiras de formação deste tipo de objetos. E agora, onde que nós vamos ver? Quero só falar um bocadinho sobre onde vamos buscar e o que estamos a pensar descobrir aí. O nosso primeiro objetivo para James Webb é um aglomerado que chama-se NGC 1333, não é um nome muito giro, deveríamos dar um nome melhor. Está a uma distância de 1000 anos-luz e tem uma idade de 1 milhão de anos, isto é muito jovem, ok? Nos termos do espaço, 1 milhão de anos é nada, é mesmo jovem. Esta imagem que está a ver aqui é uma imagem do telescópio Subaru, que está em Hawaii, do projeto SONIC, que estudamos este aglomerado já há muitos anos com os meus colegas. É difícil ver pelo contraste, mas aqui está cheio de uns pequenos pontinhos, estes são estrelas, mas também há anãs castanhas. Então, durante vários anos de trabalho neste aglomerado, nós encontramos aí vários objetos. Se pode ver os círculos brancos e amarelos, são as estrelas que pertencem a este aglomerado e as anãs castanhas. Este setinha aqui que está a ver, um objeto que é mesmo muito fraco, não está nem ver, tem que acreditar que está aí. É este objeto que eu mencionei, que tem mais ou menos 5 massas de Júpiter. Este não é o único, este foi o nosso descobrimento já há 10 anos atrás, mas hoje em dia nos aglomerados conhecemos uns 20, 30 deste tipo de objetos que têm massas entre 5 e 15 massas de Júpiter. Ok, antes de ir a isso, só quero explicar um problema que nós sempre vemos quando fazemos este tipo de observações. Se eu estou a tomar uma imagem com um telescópio, sempre tenho que lembrar que nós estamos numa galáxia, não? No disco de uma galáxia, e que vemos é basicamente uma projeção, não? Mas o universo e a nossa galáxia é um objeto em 3 dimensões. E qual é a complicação com isso? Como sei eu que uma estrela destas realmente está aí, neste mesmo aglomerado, e não uma estrela que está atrás, não? Do aglomerado, ou do enxame, ou está em frente. E por que temos este problema? Se eu tenho uma luz numa distância d, e aqui esta luz tem um brilho, que eu chamo L, luminosidade, se eu coloco agora esta luz a uma distância dobre, o que acontece? Ela vai parecer igual, vai parecer mais fraca, mais forte? O que acha? Mas já ouvi aqui, fraca, claro. É óbvio, já sabem isto do dia a dia, não? Quanto mais fraca, sabem isso? Se a distância é dobre, vai ser 2 vezes mais fraca ou vai ser 4 vezes mais fraca, ok? Porque a luz distribui-se, podem olhar isto pela área, então
ela diminui com o quadrado da distância, ok? Então, uma imagem muito exagerada, imagina aqui está o nosso telescópio, este como achamos que se vê a nossa galáxia. Como eu posso saber se o meu objeto é um Júpiter nesta distância e não é uma estrela muito maior, muito mais brilhante, mas muito mais atrás? Elas poderiam ter exatamente o mesmo brilho, nós chamamos isto de brilho aparente, porque depende da distância, não? E aí é um grande problema quando nós olhamos para os enxames estelares, e em geral na astronomia. A solução é a espectroscopia. Se podemos dispersar a luz como a função do comprimento de onda, e estes são comprimentos de onda infravermelho, isto é onde olha o nosso telescópio James Webb, vão ver aqui acima, esta é uma estrela, uma anã vermelha, e aqui embaixo tem o espectro do Júpiter, ok? E aqui entre medio são tipos de anãs castanhas, esta é uma anã castanha mais quente, maior, e uma anã castanha mais fria. Então, estes que nós estamos a buscar são umas anãs castanhas que deveríamos ver um tipo de espectros deste tipo. Então, se eu posso tomar um espectro, isto diretamente me pode dizer se o meu objeto é uma estrela, ou uma anã castanha, ou se deveria ser uma castanha mais perto do Júpiter, ou um bocadinho mais quente, que seria o Júpiter. Agora, quando eu vejo este tipo de objetos, lembro-me muito nestas montanhas. Estas montanhas, este é um parque nacional no Chile, na Patagônia chilena, que é uma coisa fantástica. E eu comparo isto, por exemplo, como a paisagem do país... Eu morei no Chile antes, então, este com a paisagem do país onde estou a morar, este é agora o Vale do Douro. Então, o que estamos a buscar são mais ou menos estes picos irregulares, não? Em comparação às estrelas que se vê um bocadinho mais como Portugal, ok? Mais ou menos esta é a ideia. Então, se eu posso tomar o espectro, posso saber o que é realmente a natureza do meu objeto. Ok. Por que o James Webb Space Telescope? Porque eu não posso fazer aquilo com outros telescópios? Primeiro, aqui três razões principais. Sensibilidade, estes objetos muito fracos, com recebemos muito pouca luz deles, e o James Webb tem uma sensibilidade muito alta. O James Webb observa no infravermelho, porque estes objetos são frios, como viram, estes espectros têm muito mais luz aqui na parte infravermelha, aqui na parte do espectro óptico já cai e tem muito pouco fluxo no óptico. Então, precisamos de observações no infravermelho, desculpem. E também, como estes enxames das estrelas são muito extensos, ocupam uma parte grande no céu, precisamos de observações com um campo de vista grande. E todas estas condições estão cumpridas pelo este telescópio. Agora, a última coisa que quero mencionar é dizer que é difícil fazer a espectroscopia, porque nós, quando olhamos nas imagens, tem centos ou milhares de objetos que são nossos candidatos. Então, estamos a olhar objetos com fluxo muito baixinho, não? E nas imagens há muitíssimo deste tipo de objetos. Então, eu vou ir tentar fazer, normalmente a espectroscopia está muitas vezes feita um objeto por um objeto. Então, ninguém vai dar-me tanto tempo para ir a observar um objeto por um objeto e fazer isto, demoraria imenso tempo. Então, precisamos os instrumentos que podem tomar vários espectros ao mesmo tempo. Este é o exemplo como vamos fazê-lo nós. Há várias tecnologias e tipos de espectrógrafos. Este como vamos fazer nós, no caso do nosso enxame. Para os que sabem um bocadinho de astronomia, isto chama-se Slitless Spectrograph, em inglês. Então, se aqui tem uma imagem, este é um aglomerado um enxame de galáxias, mas aplica-se igual a um enxame às estrelas. E, basicamente, o que vamos ter, cada esta risquinha aqui é basicamente um espectro.
Okay? Esta é dispersão a esta direção, então o comprimento de onda é basicamente esta dimensão da imagem. Então, para cada objeto, vamos ter um espectro. E isto é fantástico, porque vamos, de uma vez, poder confirmar muitíssimos deste tipo de objetos. O que vamos fazer? Como se vê o programa, é um programa que está aprovado, já temos observações que vão ser feitas no verão de 2023. O que temos são uns 20 horas, garantidos 20 horas, com um instrumento que chama-se NIRIS, que acho que é Near Infrared Spectrograph, não sei. E este é o nosso campo de vista, este é o aglomerado NGC 1333. Vamos observar estes 7 campos. Estes círculos amarelos são basicamente os membros deste aglomerado que já conhecemos, mas nós vamos ver em cada destes campos, vamos obter uma grande número de espectros. Estas são as simulações utilizando um software que ajuda para preparar este tipo de observações. Basicamente, cada risquinha que vem aqui é uma estrela, é um espectro desta estrela. Nós depois, com um software especial, vamos obter este tipo de espectros que vimos como função do comprimento de onda e estudar isso. Ok? E então, o que achamos que vamos ver? Nós fizemos uma predições, né? Quais são as expectativas de 2 tipos de formação, de processos de formação. Nós calculamos que o processo número 2, então, como os planetas, aqui ficou as planetas, eu estava em dúvida em algum momento, é muito mais eficiente neste intervalo das massas planetárias. Então, fizemos um cálculo tomando em conta, por exemplo, quantas estrelas têm planetas maiores de Júpiter, qual é a probabilidade destes planetas serem expulsados, etc. E os números que temos são, se nós observarmos que este seria para o nosso aglomerado, um número relativamente elevado, 10 ou 20 destes objetos, vamos concluir que basicamente este processo é muito importante. Pelo outro lado, se não confirmarmos muitos destes objetos, neste caso, a conclusão seria que este processo provavelmente não tem uma grande importância na formação não só das anãs castanhas, mas das anãs castanhas de massa muito, muito pequena. Ok, e aqui deixo-vos com o meu resumo. Aqui, stay tuned em 2023, o ano próximo espero poder dar-lhes os resultados deste e só quero dizer que aqui, com nossas observações, pela primeira vez vamos detectar, e não só detectar, é confirmar, isto é importante, ter os espectros e confirmar realmente que estes objetos são objetos de massas de Júpiter, e que às vezes chamamos nós free floating planets, ou free floating Jupiters neste caso, e para tentar responder estas duas perguntas. Qual é a massa mínima dos objetos que podemos ver nos enxames? Até agora sabemos 5, 6 massas de Júpiter, mas talvez existam os mais pequeninos. E também o que chamamos às vezes planetas errantes, se são mesmo explanetas ou formaram como as estrelas. E muito obrigada.